Tommy estava deitado em sua cama quando ouviu um tiro ressoar em sua casa. Tiros não eram um som incomum para Tommy. Seu pai era um estimado colecionador de armas e, morando na fazenda, seu pai costumava disparar a arma contra predadores incômodos que tentavam caçar o seu gado. Mas este tiro pareceu um pouco perturbador. Não tinha acontecido lá fora, na beira do campo, um estrondo que se espalhava pela noite. Não, esse tiro ricocheteou nas paredes. Ele foi disparado de dentro da casa. Tommy ficou na cama. Eram 2 ou 3 da manhã. Ele não tinha certeza. Tudo o que ele sabia é que já passava da hora de dormir. Essas eram as horas assustadoras, a hora do dia que crianças como ele não deveriam ver. Parecia um mundo anormal para uma criança de 9 anos, quando era muito cedo para o galo dar o seu chamado matinal. Ele olhou para o fino feixe de luz que havia feito uma linha quase perfeita sob sua porta. Tommy ouviu um barulho lá embaixo, sem ter certeza de qual poderia ser o som. Ele se levantou da cama e caminhou levemente na ponta dos dedos em direção à janela, puxando as cortinas. Era muito difícil enxergar lá fora, estando no meio do nada. Tudo que ele via era escuridão. A única luz que brilhava no chão vinha das janelas do primeiro andar. Tommy pressionou seu rosto contra o vidro frio. Ele conseguia sentir uma leve brisa passando pela moldura. O vento estava forte lá fora. A árvore que ficava na beira do chiqueiro e o campo de cultivo começaram a sacudir suas folhas, como se fosse uma cauda de cascavel. Passos pesados ecoavam pela casa, batidas que pareciam as botas de trabalho de seu pai. Ah, não! Tommy pensou enquanto voltava apressadamente na ponta dos pés para a cama, puxando a colcha sobre a cabeça para fingir que estava dormindo. Ele não queria que seu pai visse que ele ainda estava acordado. A última vez que foi pego, ele teve uma briga feia com o cinto de couro. Tommy e seu irmão Caleb o chamavam de cinto convulso. Afinal, era só para isso que ele era usado. Um cinto velho de couro com uma águia gravada no couro, junto com taxas de estrelas ao longo da borda. Essas estrelas pioravam a gritaria porque elas eram de metal. Tommy pensou no cinto. A última vez que ele passou sobre sua pele foi quando ele deixou cair um saco de ração para galinhas, derramando todo o seu conteúdo no chão. "Volte aqui, garoto!" Foi o que o pai disse, e Tommy já sabia o que seria dele. Ele ficou parado e se ajoelhou, só esperando para começar a apanhar. Tudo aconteceu na varanda que dava para a fazenda. Tommy fez o possível para não chorar na ocasião e concentrou-se no horizonte distante, imaginando a que distância ficava a cidade mais próxima. Ele poderia simplesmente correr, mas nunca o fez porque sempre pensou que os coiotes chegariam até ele primeiro. Ele seria devorado. O vento ficava cada vez mais forte lá fora. As botas de seu pai nunca chegavam perto do seu quarto. Ele podia ouvi-lo mexendo em algo metálico no andar de baixo, possivelmente no banheiro externo que ficava ligado à cozinha. Tommy olhou para a foto emoldurada de sua mãe na mesinha de cabeceira. "Oh, mãe, por que você não me levou com você?" Ele pensou. Uma lágrima se formou em seu olho e ele imediatamente enxugou com as costas da mão. "Só os bebês choram." Era algo que seu pai lhe disse várias vezes. Ela fugiu, especialmente quando as surras do pai de Tommy pioraram. Bem, pelo menos foi isso que seu pai disse a Tommy e Caleb. "Sua mãe é uma prostituta. Ela fugiu e nos deixou por outro homem. Não chore por ela agora." Ela costumava se esconder por dias com os olhos roxos, os lábios grossos e bochechas cortadas. Tommy ficou um pouco irritado porque ela não tentou tirar ele e Caleb desse lugar, para longe do monstro que Tommy chama de pai, que está lá embaixo agora. A porta da frente bateu. Tommy pulou ao ouvir o som e jogou o corpo na cama. Ele podia ouvir as botas do pai na varanda de madeira do andar de baixo. Tommy mais uma vez foi até a janela.
Seu quarto dava para a frente da casa e ele podia ver seu pai. Algo estava caído sobre o ombro dele. Era perceptível na escuridão da noite porque ele estava envolto em um lençol branco. Enquanto ele caminhava em direção ao carro, que estava estacionado a alguns metros da porta, o pai de Tommy abriu o porta-malas, colocou o lençol branco nele e bateu a porta. Ele então pôde vê-lo tirar algo do bolso do peito da camisa. Era o seu maço de cigarros. Ele enfiou o bastão de câncer nos lábios, seu rosto iluminado momentaneamente por um brilho laranja enquanto ele acendia o isqueiro. Enquanto seu pai dava uma longa tragada no cigarro, a ponta vermelha ficou mais brilhante. Então, os olhos de Tommy encontraram os do pai. Tommy rapidamente se escondeu ao lado da janela, com as costas apoiadas na parede. Ele podia ouvir o seu coração batendo e senti-lo em seu peito. Será que ele me viu? Tommy pensou consigo mesmo. A curiosidade assustada de Tommy foi logo afastada quando ele ouviu a porta do motorista do carro se abrir. Logo em seguida, o barulho do motor. Tommy enfiou metade do rosto na janela. Os faróis iluminaram seu quarto enquanto seu pai virava o carro e dava a volta pelos fundos da casa. Ele se foi. Agora estava em silêncio. Agora que seu pai se foi, Tommy olhou para a porta do quarto, com um facho de luz que decorava o chão. Vamos dar uma olhada e ver o que ele tem feito. Foi o que pensou Tommy. A ideia dele era dar uma olhada rápida. Ele não tinha ideia de onde seu pai tinha ido ou por quanto tempo ele ficaria fora. Tommy abriu a porta. O mundo além da soleira da porta de seu quarto parecia proibido e estranho. Tommy colocou a cabeça para fora da porta. Ele podia ver o quarto de Caleb. Sua porta estava aberta com a luz apagada. Tommy foi até a porta de Caleb, olhou para dentro e viu que a cama estava vazia. Os lençóis estavam arrumados. Caleb, ao contrário de Tommy, sempre mantinha o quarto arrumado. A escada ficava ao lado do quarto de Caleb. Tommy se sentia um explorador, como aqueles de seus quadrinhos antigos que sua mãe costumava comprar para ele. Gastando dinheiro com essa porcaria! Seguido pelos nós dos dedos do pai de Tommy na bochecha de sua mãe. Embora a mãe de Tommy muitas vezes pensasse que a quantidade de cerveja que ele bebia era um desperdício de dinheiro, jogar dinheiro no ralo era algo que ela costumava dizer quando ele não estava por perto. No meio do caminho, uma foto de Caleb sorrindo, segurando um taco de beisebol com a camisa e chapéu de seu time de beisebol da escola. Foi um bom dia. A escola dele tinha o campeonato de beisebol da escola. A família conheceu o governador naquele dia. Ele apertou a mão de Caleb e lhe deu uma medalha. Tommy ficou muito feliz em pegar o sorvete na barraca, uma iguaria rara para ele. Olhando por cima do corrimão da sala, ele viu que o cômodo estava cheio de latas de cerveja. Mas era difícil dizer se elas eram novas ou se eram as mesmas latas amassadas da noite anterior. Caleb, você está aqui? Ele disse, esperando ouvir seu irmão responder. A casa permaneceu em silêncio. Além do barulho do relógio e do vento crescente lá fora, nada mais fazia barulho. Tommy, embora estivesse com medo, desceu até o último degrau. Ele não se atreveu a ir muito longe. No momento em que ouvisse as rodas do carro batendo nas pedras do lado de fora, ele iria fugir. Era estranho ver a casa tão iluminada. Seu pai costumava gritar que eles estavam desperdiçando o dinheiro da eletricidade. Tommy notou que a porta do porão estava aberta. Ele achou isso muito estranho. Seu pai nunca deixava a porta aberta por causa da corrente de ar que sugava todo o calor da casa. Ele caminhou lentamente até a porta e a única lâmpada lá de baixo também estava acesa. Enquanto ele estava na porta do porão, cada fibra de seu corpo queria descer e ver o que estava acontecendo. Mas seu cérebro lhe dizia que não. E se o pai voltar? Dizia a vozinha que soava na cabeça de Tommy. Ele ficou atento ao carro, mas não ouviu nada, apenas o vento. Ele colocou o primeiro pé descalço no degrau da madeira superior. Ele podia sentir a brisa subindo as escadas. A segunda porta, que dava para o exterior, devia estar aberta, embora muitas vezes a porta estivesse trancada com o cadeado por fora. Caleb, você está aí? Tommy gritou,
mas Caleb não respondeu. Tommy desceu um pouco mais. O segundo degrau rangeu e a madeira esticada o empurrou. Ele mantinha um ouvido atento ao carro e outro concentrado em ouvir o que havia no porão. Tommy nunca gostou do porão. Caleb costumava dizer que o bicho-papão morava lá. Sendo Caleb o mais velho dos dois irmãos, muitas vezes ele gostava de contar piadas como essa, só porque Tommy era muito ingênuo e acreditava. Porém, Caleb realmente fez isso para manter Tommy longe das ferramentas perigosas lá de baixo. O porão não é lugar para meninos, dizia Caleb, parado ao lado da porta fechada do porão, com os braços cruzados e o rosto severo. Tommy desceu cautelosamente até o porão, os olhos se adaptando à escuridão. Era um espaço bagunçado, cheio de itens esquecidos. Olhando pelo canto, ele viu uma grande mancha vermelha espalhada pelo chão. Tinta vermelha, talvez? Seu coração disparou enquanto ele se perguntava como aquilo foi parar ali. Como a tinta foi parar no teto? Pensou Tommy, virando a cabeça para cima. De repente, um som distante de carro quebrou o silêncio da noite. Um arrepio subiu a coluna de Tommy, como se tivessem alfinetes gravados em sua pele. Tommy subiu as escadas correndo, batendo o dedo do pé na parte inferior da porta do porão, esquecendo que o piso da sala é um pouco mais elevado. Ele tentou ignorar a dor, sabia que a gritaria de seu pai seria muito pior se ele fosse pego. Os degraus para o andar de cima pareciam mais longos do que o normal. Ele podia ouvir a porta do carro sendo fechada. Tommy correu direto para o seu quarto, pulando na cama, as molas da cama rangendo. Ele puxou a colcha rapidamente sobre o ombro e fechou os olhos. Mas então percebeu que havia muita luz. Sua porta ainda estava aberta. Seu pai saberia que ele estava acordado se permanecesse aberta. Tommy saiu rapidamente da cama, chutando a colcha para longe de seus pés emaranhados. Quando ele fechou a porta da frente do andar de baixo estava se abrindo. Tommy voltou para a cama rapidamente e fechou os olhos. Os passos pesados de seu pai subiam as escadas. Tommy apertava as pálpebras com mais força. A porta do quarto de Tommy começou a se abrir. A escuridão sob suas pálpebras ficou rosada. Ele podia ouvir a respiração de seu pai na porta. Podia ouvir o cano de metal de uma arma encostando na parede. Seu pai entrou bem ao lado da cama de Tommy. Ele se sentou na beirada. Tommy, quase rolando mais para perto de seu pai, o peso do homem desequilibrando tudo. Tommy continuou fingindo estar dormindo. Ele cheirava horrível. Podia sentir o cheiro de cigarro, cerveja, suor e sujeira. Ele queria colocar os dedos no nariz para bloquear o cheiro, mas não conseguiu. A mão do pai pousou sobre as pernas de Tommy. Ele apertou com força. Foi quase como um beliscão involuntário. Tommy não se encolheu, continuou parado. Ele vai para a cama logo, pensou Tommy, apenas esperando um pouco mais até poder abrir os olhos novamente. Inesperadamente, Tommy sentiu um metal frio e circular contra sua têmpora. Ele não conseguia entender. O frescor era bom contra sua pele. Ele queria desesperadamente abrir os olhos e ver o que era. Sinto muito, filho. É hora de dizer adeus para a mamãe e o Caleb. O seu pai disse, meio possuído de tão embriagado. Tommy pensou, o que ele quis dizer?